Bom dia, paz do Senhor Jesus. Desejo um excelente, abençoado dia para você. Um domingo regado de muitas bênçãos. E o Devocional Diário com Jesus traz mais uma meditação, como todos os dias e todas as manhãs. Mas eu quero dizer antes para você que Deus não desistiu de você. Ele não desiste de você. Mesmo quando você vê que está tudo parado, que as circunstâncias te digam o contrário. Não olhe para as circunstâncias, olhe para o foco, para o alvo que é Jesus. Ele está cuidando de todos os detalhes. Ele ouve as tuas orações. Quando você entrega a tua oração com o coração tranquilo, sereno e aberto, Ele está aberto para te receber. E a tua oração, ela sobe como aroma suave, glória a Deus. E hoje nós vamos meditar no Salmo 66, verso 20, que a palavra diz: Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Glória a Deus. Aqui o salmista, ele expressa a sua gratidão e o reconhecimento da bondade de Deus. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom, e as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Então todos os dias, a cada amanhecer, nós temos a oportunidade de nos reconciliarmos com Deus, de buscarmos verdadeiramente, de render graças ao teu santo nome, mas nós precisamos nos entregar de coração. No verso 18, olha o que o salmista diz: se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Eu preciso estar com o coração limpo, puro. Se eu preciso perdoar alguém, eu preciso liberar esse perdão. Se eu estou cultivando, se eu estou alimentando uma mágoa, um rancor de alguma pessoa, eu preciso liberar esse rancor. Deus é um Deus que prega amor. Ele é o amor. Ele enviou o seu Filho para se sacrificar por mim e por você, por amor de nós. Ele nos amou primeiro. E é pela graça que nós somos salvos. Não é porque nós merecemos, não. É porque Ele nos amou e Ele nos ama. E Ele não desiste dos seus. Glória a Deus. Lá em Neemias capítulo 9, versículo 28, a palavra diz que quando o povo de Israel se descansava, ele era livre ali dos inimigos, das opressões. Ele voltava a pecar contra o Senhor. Ele voltava a fazer o que era mal aos olhos de Deus. E não é diferente nos nossos dias de hoje. Quantas vezes nós estamos ali clamando, pedindo ajuda, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos protege, nos guarda, Ele nos abençoa. Mas quando está tudo bem, quantas vezes nós já fizemos algo, voltamos a fazer algo que não agradava a Deus? E nós precisamos hoje, através dessa palavra, entender que mesmo Deus não desistindo de nós, nós precisamos não desistir dele também. Porque Ele cuida, Ele vela, Ele zela por nós todos os dias. Ele cuida de cada um dos seus. E nós precisamos ter a consciência de qualquer momento Jesus vem buscar a sua igreja. E se nós continuarmos nesse ritmo, nessa rotina de fazer o que é mal aos olhos do Senhor, pedir perdão, fazer o que é ruim, desagradável a Deus e não obedecê-lo, nós precisamos entender que quando Jesus vir buscar a sua igreja, nós precisamos estar preparados e deixar de brincar de ser crente. Essa é a verdade. Quantas pessoas estão brincando de adorar a Deus? O nosso Senhor é um Deus sério, Ele é amor, mas Ele é um Deus de justiça também. Então, às vezes, nós não entendemos porque os ciclos se repetem na nossa vida. Deus, Ele vai insistir em você. Ele não desiste. E se aquelas repetições estão acontecendo, primeiro, são consequências das nossas atitudes e decisões. Mas nós precisamos aprender nesses momentos. Aprender na dor, aprender na dificuldade, nos desertos, porque é lá que nós aprendemos, lá que nós desenvolvemos a nossa espiritualidade e entender
que o Senhor não desiste de nós. Então, ao invés de murmurar, vamos agradecer. E assim como o salmista hoje está expressando a sua gratidão a Deus, porque Ele é bom, Ele não aparta a sua graça de nós, Ele nos ouve quando nós suplicamos e buscamos de todo o coração. E nós precisamos nos entregar com o coração puro, com o coração leve e sincero. Deus é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, e as súplicas feitas com fé não são ignoradas. Que nós hoje, com esta mensagem, venhamos aprender a adorar o Senhor em espírito e em verdade, e saber que nós temos um Deus que jamais desistirá de nós. Glória a Deus por isso. Que o Senhor esteja sempre com você, que esta palavra, mesmo confrontando muitas vezes a nós, porque a palavra de Deus nos confronta mesmo, e se ela nos confronta é porque o Senhor está falando conosco. Você está aí ouvindo a voz de Deus, é porque Ele nos ama, é porque Ele nos quer bem, e que a gente venha viver tudo, que a gente venha viver tudo que Ele já nos entregou por meio do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe neste domingo grandioso. Amanhã é dia de discipulado, segunda-feira. Que o Senhor te guarde e que nós não nos esqueçamos que Deus, Ele não desiste de nós. Glória a Deus por isso.